Fala galera, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no ar nessa quarta-feira, dia 24 de maio. Então estamos aí para mais um dia de palpite, cenários, prognósticos e a nossa aposta aí, a nossa dica de entrada pré em cada jogo da nossa análise. Então hoje vamos trazer 6 jogos, Campeonato Europeu aí, La Liga, Premier League e Sul-Americana e Libertadores. Então vamos para dentro dessa quarta-feira. Tá aí o meu amigo Thiago Dornelles. Como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo vendo nos acompanhando. E lembrar o pessoal também do nosso grupo do Telegram, né? Tá aí na descrição, quem quiser dar uma entrada lá. A gente vai movimentar mais o grupo ali, a gente deu uma segurada ali, mas vamos movimentar mais esse grupo ali com mais entradas para vocês, né? Então, vai ter entrada aí nessa quarta-feira, então dá uma olhada já e te inscreve, não, né? Entra no canal lá e te inscreve no nosso canal aqui do YouTube. Fechou, pessoal? Então não te esquece de chegar deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho com todas as notificações. E bora para os jogos. Real Madrid e Raio Vallecano pela La Liga, a 36ª rodada, às 2h30 da tarde. Tive a história de confrontos aqui nos últimos 3 anos, 2 vitórias do Madrid e uma vitória aqui no primeiro turno do Raio, né, conseguiu vencer em casa num jogão aqui por 3-2. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? O Real Madrid oscilando bastante, né, nos últimos jogos. São 5 vitórias, 4 derrotas e um empatezinho. Então, cara, o Madrid, quando tem jogado fora de casa aí, tem perdido todos os jogos, né? Aí tem essa vitória sobre o Chelsea e tem esse empatezinho em casa contra o brabíssimo City aqui. De resto, fora de casa, muito mal, mas em casa vem fazendo o resultado, né? Vem conseguindo fazer suas vitórias, né? O Madrid, que é uma equipe over, né? Teve esses 2 joguinhos de 1-0, mas de resto aí tudo jogos com 2 ou mais gols. E já a equipe do Raio aqui é uma equipe bem over, a gente vê aí que uma equipe que ambas marcam, bate direto, pessoal. Nos últimos 10 jogos, em 9 tivemos ambas marcam. Somente esse aqui que conseguiu tomar 4-0 do Elche, que ele não marcou nenhum gol, né? De resto aí, todos os jogos ambos marcam, todos os jogos com 2 ou mais gols, né? Então uma equipe aí que bem over. Então a primeira dica aqui já para o bilhete é buscar esse e-mail, né? Buscar esse e-mail porque são duas equipes aí que tem um número altíssimo de gols marcados. A gente vê aqui que o Real Madrid perdeu a segunda colocação pro seu rival aí, né? Pro Atlético de Madrid. Então, cara, vai tentar aí vencer para reassumir essa segunda colocação, né? Que, querendo ou não, vai ficar essa disputa aqui direta aqui com o Madrid para quem fica em segundo, né? Já que o Barcelona já foi o campeão. Então tem que tentar vencer aí e até para dar uma resposta, né, para os racistas, né? Aquele caso lá que teve lá com o Vinícius Júnior aí, acabou sendo expulso até no jogo e vai desfalcar a equipe nessa partida. Então, com certeza aí os jogadores vão querer vencer pelo Vinícius aí para dar uma resposta aí. É o que estão falando por aí. Já o Raio, que não disputa mais nada, né? Meio de tabela, não corre mais risco de cair, não consegue chegar para disputar uma vaga aí na Europa League, nem nada. Então, vai só cumprir tabela aí, a equipe do Raio. A gente vê aqui que o Madrid em casa faz uma campanha boa, né? Tem alguns empates aqui, perdeu apenas para o Villarreal. Já o Raio fora de casa, né? A gente até conseguiu 4 vitórias aqui, mas é uma campanha bem fraca aí do Raio. Veio uma sequência muito ruim aqui, né? A gente vê que dos últimos 7 jogos são 5 derrotas e 2 empates. E vai pegar aí o Real Madrid, que em casa é muito forte, a gente sabe, e mesmo com o desfalque do Vini, tem tudo aí para conseguir essa vitória sobre a equipe do Raio, né? Então, pessoal, para o bilhete, aquilo que eu falei, um e-mail e também buscar algo a favor do Madrid, aproveitando essa odd aqui, dá para pegar até um dupla chance, ou quem quiser uma odd um pouco maior, um empate anula a favor do Madrid. Cara, vejo muito valor aí nesse confronto aqui contra o Raio. Para o trade é isso aí também, é buscar algo a favor do Madrid. Vou tentar buscar esse back no trade, mod muito boa para se trabalhar. Então é isso que eu vou vir buscar nesse joguinho aí. Um back equipe do Real Madrid no primeiro tempo.
Já minha entrada pré, pessoal, a odd até caiu, tava 1,70, caiu para 1,62, mas mesmo assim continuou com muito valor. Buscar essa vitória do Madrid sem inventar moda aqui. Acredito que o Madrid já consiga no primeiro tempo já abrir 2-0, já paga antecipado, a gente nem precisa mais se estressar com essa partida. Então, meu placar para esse jogo, 3-1 Madrid. Brighton e Manchester City, 32ª rodada, Premier League, às 4 horas da tarde. A gente vê o histórico de confrontos aqui, são 6 vitórias do City e 1 vitória do Brighton nos últimos 3 anos. E aqui a race das duas equipes, né? O Brighton, que, cara, fez uma temporada muito boa, né? Mas deu uma oscilada aí nos últimos 10 jogos. A gente vê que são 4 derrotas, um empate e 5 vitórias. Então não tá mantendo um padrão aí, né, nos últimos jogos. E a gente vê que oscila mesmo jogando em casa e fora, né? A gente vê que aqui tem vitória fora de casa, tem derrota em casa para o Everton. Então, é uma equipe aí que realmente oscila muito, independente de estar jogando em casa ou fora. Já o City é aquele padrão, né? O City é simplesmente espetacular. Apenas 2 empates, 2 jogos de Champions League e 2 jogos jogando fora de casa, né? Então, simplesmente contra Bayern de Munique e Real Madrid. De resto, somente vitórias, incluindo aqui um 4-0 sobre o Madrid, né? Simplesmente isso, um 4-1 sobre o Arsenal. Então, cara, quando o City pegou aí os brabos aí, passou o carro, né? Nos outros jogos aí, mesmo jogando poupando aí, né? Sem botar muito pé, ganhou de forma tranquila. Contra o Chelsea aqui, botou a equipe reserva. Tinha uns caras ali que eu nunca tinha visto na vida. E, cara, mesmo padrão. Também que é o Chelsea, né? O Chelsea também, vou te contar, né? Poderia ter ganho por mais gols, né? Teve gol anulado e tudo. Então, cara, o City é uma máquina, não adianta. Uma máquina de marcar gols, né? Que marcou nos últimos 10 jogos, marcando. Então, cara, vem muito bem, né? Então, cara, aqui não tem muito o que inventar em relação a gols, né? A gente vê que somente esse último jogo foi 1-0, de resto, tudo 2 ou mais gols. E o Brighton, pessoal, também é uma equipe que tem uma tendência de gols muito alta, né? Tem esse 0-0 com o United aqui, né? Um 1-0 também com o United. United, os 2 jogos com o United foram under. Mas de resto, pessoal, tudo aí jogos bem movimentados. É um 5-1, é 6-0, 4-1, 3-1. Então aí buscar gols aí é muito interessante em jogos do Brighton e jogos do City, né? O Brighton também que, cara, marca gols aí em praticamente todos os jogos, né? Não marcou nesse 0-0 aqui. De resto, pessoal, marcou gols em todos os últimos 9, né? Em 9 dos últimos 10. Então, uma equipe aí que realmente tem um ataque que geralmente marca gols, né? Então, interessante também buscar gols para a equipe do Brighton, né? Ainda mais para jogar em casa. A gente vê aqui, pessoal, o City já foi o campeão, então não disputa mais nada, né? Simplesmente já ganhou o título. E o Brighton, pessoal, também não disputa mais nada, entre aspas, né? E a única coisa que o Brighton poderia fazer aqui seria passar o Liverpool, né? Caso o Liverpool perca, né? O Liverpool tem um jogo a mais, já que o Brighton. Caso o Liverpool perca esse jogo e o Brighton vença suas 2 partidas restantes, ultrapassa, fica na 5ª colocação, que não vai mudar em nada aqui, né? Porque essas 2 vagas aqui são para a Europa League, então não tem chance de buscar o United e não tem chance nem de Aston Villa, nem de Tottenham ultrapassar ele, porque as 2 equipes aqui, né? O Brentford também não, porque todas as equipes já têm 37 jogos, né? Então resta apenas uma partida para essas equipes. Então aqui chegaria no máximo a 61, 60 e 59 e não alcançaria o Brighton para roubar essa vaga da Europa League, né? Mas é aquela coisa, né, pessoal? Aí o final da temporada, aí todo mundo querendo aparecer, né? Principalmente os jogadores do Brighton, vai que o Guardiola gosta de algum deles, aí puxa eles para o City, né? E também todo mundo quer tirar uma casquinha do campeão, né? Vê que o City vem uma sequência espetacular aí fora de casa, né? E o Brighton em casa aí faz uma campanha razoável, né? Faz uma campanha razoável, aquilo que eu falei, ele oscila muito em casa e oscila muito fora, né? Mas, cara, praticamente em todos os jogos marcou gols, né? Até no início aqui não marcou em 3 jogos, ele não marcou, nos primeiros 5 jogos, em 3 ele não marcou, mas nos últimos jogos aqui só não marcou contra o Fulham, de resto marcou contra todo mundo, né? E o City aqui muito brabo, né? Só não marcou 2 vezes. Então outra entrada interessante seria se ambos marcam, né?
acredito que o Brighton jogando em casa consiga marcar um golzinho, e o City é o brabo, não adianta, acredito que marque o seu gol também. Então, pessoal, é isso aí que eu falei para vocês para a questão do bilhete, né? É buscar esse mais de 1,5. Quem for mais ousado e quiser botar o 2,5, eu vejo muito valor, né? Agora, escolher um lado assim no pré-live vai ser um pouco complicado, né? Apesar dessa odd do City estar muito atrativa, tem que ver com qual escalação o City vai vir, né? Para esse confronto. Se botar toda a base de novo, daí fica um pouco puxado, né? Essa odd aí para a equipe do City. Mas se vier com uma equipe aí mista, o titular aí vai ter muito valor, né? Esse back ao City aqui. Vamos ver qual vai ser a escalação para querer trabalhar aqui no Match Odds. Mesma situação para o trade aqui, né? Vou deixar sair qual vai ser a formação que vai entrar em campo para saber no que eu vou me posicionar, e vou deixar para o live aí, caso o City venha com um time muito mexido, deixar para o live para ver se vai dar padrão, né? Porque essa é uma odd de quase 2 para trabalhar a favor do City, cara, é muito bom, chama muita atenção para se buscar algo a favor dos Brabos. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui mais de 0,5 gols no primeiro tempo e ambas as equipes marcam odd de 1,75 e o meu placar para esse jogo 3-2 City. Espanhol e Atlético de Madrid, 36ª rodada, La Liga, às 5 horas da tarde. A gente vê o histórico de confrontos, 2 empates, 3 vitórias do Atlético de Madrid. E aqui a race das duas equipes, né? O Espanhol com uma race muito ruim, né? 2 vitórias, um empate, 7 derrotas na race. Então, cara, campanha realmente fraquíssima da equipe do Espanhol. E já a equipe do Atlético de Madrid com uma race boa, né? 7 vitórias, 3 derrotas. Sendo que uma derrota que foi no amistoso, né, que o Atlético jogou aí só para queimar a race dele antes, né, porque a race estava perfeita, então não jogou aí focado nesse joguinho, mas aqui perdeu realmente para o Barcelona, e essa derrota para o Elche aqui foi realmente surpreendente, né, foi o ponto fora da curva aqui da campanha do Atlético de Madrid. Cara, aqui a gente vê que o Atlético de Madrid tá na segunda colocação, conseguiu ultrapassar o Real Madrid, né, que acabou perdendo o seu último jogo pro Valência. Então seria muito interessante para o Madrid, pro Atlético de Madrid terminar essa La Liga na segunda colocação, né? Então acredito que eles venham com tudo aí para conseguir essa vitória, para conseguir ficar na frente do seu rival direto, né? E ganhar uma graninha a mais também pela segunda colocação. Já o Espanhol aqui numa situação complicadíssima, né? Complicadíssima. A gente vê aqui que está com 34 pontos. Né? Tem muita gente na briga ainda aqui, né? Cara, desde o Valência, Almeria, o próprio Celta, o Cádiz e o Valladolid são as equipes que estão fora aqui da zona do rebaixamento. Então, o Espanhol vencendo aí consegue sair da zona caso a equipe do Valladolid não vença o Barcelona, né? Então tá rolando também uns boatos aí que o Barcelona pode ser que entregue essa partida, né? Justamente para complicar a situação do Espanhol na La Liga, né? Então, cara, vamos ver como é que vai andar as coisas aí. Mas realmente só a vitória interessa para o Espanhol. Também uma situação muito difícil, a equipe vem muito mal. A gente vê que em casa o Espanhol tem apenas 4 vitórias, pessoal. Campanha horrível da equipe do Espanhol como mandante. E o Atlético de Madrid, fora de casa, tem apenas 4 derrotas. Né? Então, a gente vê aí que é uma equipe que venceu muitos jogos como visitante, fez uma campanha muito boa jogando fora de casa. A gente vê aqui que gols não é não chamam atenção nesse jogo, né? A gente vê que tem um 5-2 aqui, tem esse 3-2. Cara, de resto, tudo aí, 3 ou menos gols nos jogos do Atlético de Madrid. E já os jogos do Espanhol até tem uns mais movimentados aí, né? Mas, cara, também não me chama muita atenção justamente por causa do Atlético de Madrid, né? Então, gols aqui fica um pouco. Uma equipe é um pouco mais over, a outra é muito under. Então, gols eu ficaria de fora aqui. O que eu aconselharia para vocês no bilhete, pessoal, cara, pela race das duas equipes, né? A gente sabe a situação de desespero do espanhol, mas, cara, buscar algo a favor do Atlético de Madrid. O cara tem uma odd muito boa que dá pra pegar até um handicap mais um para botar no bilhete. Então, caso perca por um gol, anula a entrada aí. Acho bem interessante trabalhar algo a favor do Atlético de Madrid. Quem for mais ousado em dupla chance, até uma entrada seca, o empate anula também, vem muito quente aqui nesse joguinho.
para o trade também buscar algo a favor do Atlético de Madrid, né? Trabalhar a lei, a equipe do espanhol, é o que me chama a atenção para buscar aqui no trade nesse confronto. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o empate anula da equipe do Atlético de Madrid com uma odd de 1,75 e meu placar para esse jogo 1-0 Atlético de Madrid. Cerro Porteño e Palmeiras, Copa Libertadores da América, 19 horas, Grupo C, quarta rodada, confronto nos últimos 3 anos, né? As duas equipes já se enfrentaram na Libertadores do ano passado, um 3-0 Palmeiras e um 5-0, e nessa temporada aqui, Palmeiras venceu também por 2-1. Campanha aqui, a race das duas equipes, né? Nos últimos 10 jogos, Cerro aí vem 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, e o Palmeiras aqui uma race muito boa, com 6 vitórias e 4 empates, né? Uma race invicta, e o Palmeiras que é aquele time aí que a gente conhece bem, né? Que perde pouco, então vem de cara essas derrotas aí e cada vez consolidando mais o trabalho do Abel Ferreira, né? Então, na Libertadores aqui o Cerro jogou a pré-Libertadores, né? Então eliminou o Fortaleza aqui, o Curicó Unido, e na fase de grupos aqui a gente vê que o Cerro tem apenas uma vitória contra o Barcelona de Guayaquil e tem 2 derrotas, né? Perdeu o Palmeiras jogando fora de casa e conseguiu tomar 4-0 do Bolívar jogando em casa, né? Que loucura! E o Palmeiras aqui que perdeu para esse mesmo Bolívar jogando lá na altitude, e Palmeiras poupou aqui também, né? Time misto, estava envolvido na final do Paulistão e depois ganhou as duas, que a gente vê que o Bolívar aqui é o primeiro, 6 pontos, Palmeiras segundo com 6, depois vem Barcelona e Cerro. Então, um grupo totalmente aberto, né? O Palmeiras tem que abrir o olho e não pode vacilar, né? Tem que vencer o seu jogo aí para não bobear, né? Já perdeu uma fora de casa, então tem que fazer valer aí a força do seu time, né? Vamos para as odds aqui, temos um Palmeiras a 1,76, Cerro a 4,5 para o trade, pessoal. Então, cara, acho que dá para buscar esse lay equipe do Cerro, até mesmo o back Palmeiras, né? Então, temos odds aí para buscar um back Palmeiras. O lay Cerro aqui está no limite da odd que a gente costuma trabalhar, né? 4,5. Então, para o trade dá para se posicionar aí a favor do Palmeiras, né? Mercado de gols, pessoal. A gente vê aqui que o 2,5 tá 1,98. A gente vê que o Palmeiras aí até tá sendo over, né? Teve esse 0-0 com o Santos aí, mas nos últimos 10 aí no mínimo 2 golzinhos tá saindo. E o Cerro também 2 golzinhos aí nos últimos 10 jogos, bateu em todos. Então buscar 2 gols aí é interessante, né? Até pela necessidade das equipes em meio à competição, está se encaminhando aí para o retorno do grupo, então as equipes têm que se expor, têm que tentar pontuar, né? Então, qualquer momento aí que tiver 1-0 para qualquer uma das equipes, a outra equipe tem que se expor aí para tentar no mínimo um empate ou até mesmo a virada num grupo aí que está bem aberto. Então, 2,5 dependendo da postura das equipes é interessante, né? Mas 1,5 aí me agrada bastante também para pôr no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Palmeiras vence. Então acredito muito aí na força do Palmeiras, principalmente na Libertadores, aí uma equipe que tem se mostrado cada vez mais copeira aí, né? Então vai pegar o Cerro aí. Então acho que o Palmeiras vence esse jogo e meu palpite, meu placar 2-1 Palmeiras. Audax e Santos, Sul-Americana, 9 horas da noite, Grupo E, quarta rodada. Confronto aí nos últimos 3 anos teve apenas o empate da primeira fase ali do grupo, né? O Santos amassou esse jogo aqui. Um pecado o Santos não ter saído com a vitória. Jogou muito melhor que o Audax. E aqui é a race das duas equipes, né? A gente vê que o Audax até não tem uma race tão ruim, né? Tem 6 vitórias, 3 derrotas e um empatezinho que foi esse contra o Santos. E o Santos aqui numa race também perde pouco, né? A gente vê que tem mais, empata bastante. 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Então vamos para os grupos aqui, né? Um grupo bem bolado, né? O Nils está disparado com 9 pontos. E o Santos e o Audax aqui, cara, vão disputar essa vaga aí, né? O segundo colocado aí que vai pegar o terceiro da Libertadores. Então o Santos está vivíssimo aí, né? Então precisa, no mínimo, um empatezinho, né? Para decidir em casa os últimos 2 jogos, para tentar levar essa vantagem. E o Audax vai jogar as duas fora, né? Então o Audax também precisa vencer esse jogo. Então vai ser um jogo
jogo bem disputado, né? Um jogo bem aberto, acredito. Ou as duas equipes vão. O Santos, pelo que eu conheço do Odair ali, o Santos vai tentar, né, jogar no contra-ataque, se defender bem, por uma bolinha, tentar vencer o seu jogo por 1-0, né? Vamos para as odds aqui não tá atualizado, vamos para Betano aqui. 13,20 o Audax, 2,37 o Santos. Então, pro trade aí, pessoal, eu acho que pelo que eu vi do jogo de ida aí do Santos e Audax, o Santos foi um pecado mesmo não ter vencido esse jogo. Então, acho que o Santos tá num nível aí melhor tecnicamente do que a equipe do Audax, que não faz até uma campanha muito boa esse ano no chileno, né? Então, para o trade, acho que buscar um Lei Audax é interessante, né? E mercado de gols, né? Pô, 1,5 aqui a gente vê que tá 1,45. O Santos é um time mais under, né? A gente vê aqui na Race aqui, pô, tem 4 0-0, tem 2 1-0, então trabalhar over aí nos jogos do Santos é bem complicado. Já o Audax aqui puxa um pouquinho mais pro over, né? Mas também nem tanto, né? Tem 3 1-0 e 1 0-0. Então, esse mais de 1,5 aqui não é interessante. De repente, tentaria trabalhar um under, né? O 2,5, o under 2,5 tá 1,60. Para o bilhete aí, um under 3,5, acho que cai bem aqui. Não acredito que saia mais de 3 gols nesse jogo. Ou até mesmo buscar no bilhete um dupla chance Santos. Então, acho que o Santos não perde esse jogo. Ou até um handicap positivo aí, com uma odd um pouquinho menor, um handicap mais 2, né? O Santos pode até perder esse jogo por até um gol de diferença. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Santos empate anula, tá pagando 1,70, então acredito numa vitória do Santos aí. E meu palpite, meu placar, 1-0 Santos. Argentinos Júniors contra o Corinthians, Libertadores, 9h30 da noite, Grupo E, quarta rodada. Então, confronto nos últimos 3 anos é apenas jogo de ida, né? Argentinos Júniors venceu Corinthians por 1-0, e aqui é a raiz das duas equipes, né? Então a gente vê que o Argentino Júnior aí não vive um bom momento, né? Igual o Corinthians, mas o Corinthians consegue estar num momento pior que o Argentino Júnior, né? Então o Argentino Júnior nos últimos 10 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Já o Corinthians aí, nos últimos 10, 7 derrotas, 1 vitória e 2 empates, né? Então, Vanderlei ainda não conseguiu vencer, né? Até esse jogo contra o Flamengo, o Corinthians jogou muito bem, mas não conseguiu botar na casinha, né? Não conseguiu fazer o gol. E o Flamengo foi lá no final do jogo com o zagueiro lá, o Léo Pereira, lesionado, conseguiu ainda fazer um gol no finalzinho para decretar aí a vitória do Flamengo. Então vamos para o grupo aqui, né? Então, Argentino Júnior é o primeiro com 7, Del Valle segundo com 6, Corinthians é o terceiro com 3. Então aí é jogo de vida ou morte para o Corinthians, né? Se o Corinthians perder esse jogo aí, praticamente dá adeus, né? A classificação ainda teria chance, mas teria que secar o Del Valle aí, né? E no confronto direto, o Corinthians vencer e secar o Del Valle. Então, cara, o Corinthians aí precisa vencer esse jogo aí, ou no mínimo um empatezinho, né? Mas o empate também ainda é ruim para o Corinthians. Então, o Argentino Júnior aí tentando manter a liderança, né? Então, tem 2 vitórias e um empate, o Corinthians 2 derrotas e 1 vitória. Vamos aqui para o momento aqui, né? A gente vê que o Argentino Júnior, como não tá numa race legal, né? Então a gente vê que toma gol aqui em bastante jogos, né? Poucos jogos aqui não foi vazado. Aqui temos 2, né? Que foi 0-0 e um que venceu por 1-0 o próprio Corinthians. E o Corinthians aqui, apesar de, né, estar num mau momento aí também, em alguns jogos marcou gols, né? Então tá meio parelho aqui, marcou, não marcou, mas acho que de repente o time do Corinthians pode estar demorando um pouco para encaixar as ideias do Vanderlei, né? Mas, cara, é jogo de desespero aí pro Corinthians. Então, o Corinthians tem que vir para cima, né? Não pode. Empate, na realidade, não é um bom resultado pro Corinthians. Vamos para as odds aqui. Argentinos Júniors a 1,95, Corinthians a 4,10. Pro trade aí é difícil, né? É difícil, mas
Eu acho que tá bem. Tá esmagado por Argentinos Júniors, né? Essa fase do Corinthians não anda nada legal. Mas, pô, Argentinos Júniors não é um time aí, de repente, tão melhor que o Corinthians. Até a Reis também, né? Não justifica essa odd tá tão baixa aí, a do Corinthians tá, tá 4,10, né? Claro, o Corinthians aí, se a gente for ver, não vence os jogos, né? E a maioria perde. É que o Argentinos Júnior não ganha muito também, né? Mas empata mais do que tanto que ganha quanto perde. Então, te vê que o Argentino Júnior em casa ganhou do Del Valle e jogou duas fora, né? Corinthians duas em casa, as duas derrotas, né? E esse jogo aí, como eu falei, é vida ou morte pro Corinthians. Cara, pro trade aí, de repente acho que dá para tentar explorar alguma coisa em lei Argentino Júnior, dependendo da postura do Corinthians, né? E até mesmo do Argentino Júnior. Então, mas, cara, jogo complicado pro Match Odds. Complicadíssimo. Mercado de gols aí, cara, eu acho interessante o 1,5. A gente vê que o 2,5 aqui tá partindo de 2,44. O 1,5 ele deve estar por volta de 1,50. Te vê que, pô, teve 2-0-0 do Argentino Júnior e 2-1-0, né? Mas de restante que jogos movimentados, o Corinthians aqui vem numa sequência, pô, de jogos movimentados também, né? Tem esse 1-0 contra o próprio Argentino Júnior e esse com o Flamengo. De restante, tudo saiu no mínimo 2 gols. E sem contar que agora se encaminhando o retorno da fase de grupos, né? Então, mesma coisa da análise do outro jogo ali, as equipes tendem a vir para cima, né? Porque é vida ou morte para o Corinthians. Se o Corinthians tomar um gol, ele vai ter que no mínimo empatar. E se o Corinthians abrir o placar e o Argentino Júnior vai querer no mínimo empatar também para buscar esse pontinho para tentar se manter na liderança, né? E até mesmo anular o Corinthians ali, porque se o Corinthians ganha esse jogo aqui, daí embola tudo, né? Daí o Corinthians vai a 6, o Argentinos para em 7. Daí dependendo do que acontecer no jogo Del Valle, né? Então esse grupo vai embolar, então o Argentinos Júnior também não pode perder esse jogo, né? Então é um jogo duríssimo aí. Carne de pescoço, acho que para gols, acho que 1,5 é a melhor pedida aí para pôr no bilhete, esse 1,5. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um gol do Corinthians no jogo. Então, Corinthians mais de 0,5 gol na partida, pagando 1,65. Para mim, essa entrada tem muito valor aí, visando que a gente precisa só de um gol do Corinthians para dar green. Então, como eu falei, o Corinthians precisa se expor. Um empate não é bom resultado para o Corinthians e a derrota muito menos, né? Então, o Corinthians precisa vencer e para vencer tem que marcar um gol, né? Então, podemos até, quem quiser secar, pode até torcer para o Corinthians empatar ou perder, mas o Corinthians precisa fazer no mínimo um golzinho no jogo aí. E meu palpite, meu placar, 1-1. Agora vamos para o nosso bilhete dessa quarta-feira, pessoal. Vamos pegar o brabo aqui, o Palmeiras empate anula. O mais de meio gols no jogo do Brighton e City aí. Duas equipes que vêm em momentos bons, né? Cara, o City não precisa nem falar, né? O City é uma máquina. E o empate anula do Real Madrid, que em casa perdeu apenas um joguinho e faz uma campanha muito boa como mandante. E, cara, e que essa vitória, por causa de toda essa confusão que teve aí com o Vini, né? Então quer vencer aí para dar uma resposta em campo. Odd de 1,99 do nosso bilhete. Excelente bilhete de quarta, hein? Fechou então. Vamos para dentro nessa quarta-feira aí, na gestão, né, na cautelinha, seguindo as tips ali, vamos para dentro. Não te esquece, né? Entra no grupo do nosso Telegram aí, como o Dornelis falou. Vamos dar uma reativada ali, algumas entradas que a gente tá vendo valor aí que não estão no vídeo, nós vamos largar no noso grupo Telegram. Se tu não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, cara, te inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa o like, né? Isso aí nos ajuda bastante aí a crescer aqui dentro do YouTube e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Valeu, gurizada. Grande abraço aí, boa quarta-feira. Amanhã vamos para dentro.